tudo isso daqui que tá na minha frente, que aposto que você utiliza no seu dia a dia e na sua cozinha, tem a ver com o seu cansaço, com a sua falta de energia, queda de cabelo, unha fraca e até mesmo com a dificuldade para emagrecer. Hoje eu vou te mostrar que algum desses utensílios podem sim ser grandes vilões para a sua saúde. E mais, eu vou te dar dicas práticas para você trocar alguns desses utensílios aqui por opções melhores. Vem comigo para esse vídeo. Olá, se você não me conhece, eu me chamo Fernanda Galante, sou nutricionista integrativa e nesse canal você vai aprender como é que a alimentação, como é que o seu estilo de vida podem te ajudar a desinflamar, desintoxicar e emagrecer, vivendo aí seus melhores anos com muito mais energia e vitalidade. Eu separei hoje aqui para vocês alguns utensílios que eu acredito que são aqueles mais comuns que realmente as pessoas usam no seu dia a dia, que você deve ter aí na sua casa, tá? Nós vamos começar falando um pouquinho sobre as panelas de alumínio, tá? Mas não é somente as panelas, porque não são só elas que a gente encontra o alumínio. As formas também, forma de fazer pudim, forma de fazer bolo, forma de fazer pão, as travessas, aquelas de alumínio que também a gente encontra muito aí, papel alumínio também que o pessoal utiliza para embrulhar aí os sanduíches que vão levar para o trabalho, que vai levar de lanche. Enfim, qual é o grande problema do alumínio? O alumínio, ele é um metal tóxico que ele está muito associado a problemas cerebrais, a problemas neurodegenerativos, tá? Quando ele está em excesso no nosso corpo, ele acaba atravessando a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que nós temos de proteção para o nosso cérebro, e pode estar associado a problemas de memória, dificuldade de concentração, pode também, inclusive, aí no futuro, fazer com que você desenvolva doenças como Alzheimer, Parkinson. Então é importante que a gente desde cedo, desde logo, no momento quando você se conscientiza disso, que você faça a troca dessas panelas aí na sua casa, tá? Porque elas acabam sim liberando alumínio para o alimento. Se você consome o alimento que é feito nesses utensílios, você vai estar se contaminando. Você tem que entender que o alumínio ele não tem função biológica no nosso corpo, então nós não temos que ter alumínio dentro do nosso corpo. Então, quando a gente faz o uso disso, a gente acaba se contaminando e isso gera muitos problemas aí para nossa saúde. Eu citei alguns aqui que estão muito relacionados com questões cerebrais, mas fadiga, cansaço, alterações hormonais, os metais tóxicos de uma forma geral, e aí eu não estou falando apenas do alumínio, mas chumbo, arsênico, cádmio, níquel, eles competem muito com a absorção de vitaminas, de minerais. Então, muitas pessoas que têm deficiência, por exemplo, de ferro, de zinco, de selênio, esses sim são minerais fundamentais para a nossa saúde. Se a gente tem esses metais tóxicos, como por exemplo o alumínio em excesso, a gente vai acabar tendo menos desses minerais fundamentais. Porque os metais tóxicos, eles acabam se conectando em receptores e acaba ocupando o lugar que era, por exemplo, de um ferro. O ferro era para se conectar, para ser absorvido. E aí o ferro fica perdido, ele não tem para onde se conectar para poder ser absorvido. E aí você acaba desenvolvendo uma anemia. Você toma suplemento de ferro, você consome os alimentos e não sabe porque você está com pouco ferro no seu corpo, e o ferro sim é fundamental. Falta de ferro deixa a gente cansado, sem ânimo, sem disposição, unha fraca, cabelo fraco. Então, por isso que é fundamental a gente se atentar a isso tudo, fazer processos de detoxificação. Mas antes da gente pensar em detox, e eu tenho vídeo aqui no canal, 2 vídeos falando só sobre detox de metais, é importante que a gente diminua a exposição a essas toxinas. Por isso que é tão importante esse vídeo aqui e por isso que eu separei essas informações para vocês. Então, Fernanda, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, diminuir isso daqui da sua casa. Tirar essas panelas, se você tem panela de alumínio aí na sua casa, tem que tentar diminuir. Vou fazer isso da noite para o dia? Não.
O objetivo desse vídeo não é que você tire os utensílios da sua casa, bota tudo fora e agora amanhã eu vou lá pro shopping e vou sair gastando e vou comprando. Não é esse o objetivo. O objetivo é conscientizar vocês para que vocês entendam que isso daqui traz problema para a saúde de vocês e que aos poucos vocês consigam fazer essas mudanças na sua vida. Combinado? Então não precisem se assustar e nem jogar a cozinha toda no lixo, tá bom? A gente vai fazendo aos pouquinhos essas trocas. Então, ó, panelas de alumínio, formas de alumínio, papel alumínio, tudo que tem alumínio, vocês tentam ir fazendo as trocas aos poucos. Qual é a melhor panela? Essa é uma dúvida que eu sei que muitos de vocês têm. A melhor panela são as de vidro, porém é difícil da gente encontrar elas, mas existem para vender. As de aço cirúrgico, mas são caras, e eu também entendo vocês. E eu gosto muito das de cerâmica, tá? Então essa daqui é uma panela com esse revestimento cerâmico, no mínimo 3 camadas. Vocês perguntam pro fabricante, ele vai responder para vocês, tá? Então, panelas de cerâmica podem ser sim uma boa saída, uma boa substituição para essas panelas de alumínio, tá bom? Outro utensílio também que é muito comum e que a gente também encontra aí no dia a dia, na casa da gente, são os potinhos plásticos, né? E quais são os problemas que estão associados ao uso desses potinhos aí no dia a dia? Das garrafinhas também plásticas. Então, muitos desses utensílios, eles têm um composto chamado BPA, que é o bisfenol A, tá? Alguns já vão aparecer aí, quando vocês pegarem, né, quando forem comprar, vai aparecer escrito livre de BPA, tá? Porém, não tem BPA, mas tem BPF, tem BPS, que são primos do BPA e que também causam problemas da mesma forma que o BPA. O BPA, ele é considerado um disruptor endócrino. Que é isso, Fernanda? Bom, disruptor endócrino, ele causa alterações no sistema hormonal. Então isso pode estar associado, por exemplo, a quadros de infertilidade em casais. Hoje a gente está vendo muitos casais com dificuldade para engravidar. Muitas mulheres com alterações em vários hormônios aí. Muitas mulheres com dificuldade para emagrecer. Se os seus hormônios não estão alinhados, você não vai conseguir emagrecer. Então, o BPA, ele é um alterador hormonal. Ele acaba bagunçando os seus hormônios, tá? Então, o que você tem que fazer? Substituir o máximo que você puder esses potinhos plásticos da sua casa por, de preferência, potes de vidro, tá? Que são tão acessíveis quanto os potes plásticos. Muitas pessoas levam o seu almoço, né, os seus alimentos nesses potinhos aqui e chegam lá no trabalho e põem isso aqui dentro do micro-ondas para esquentar. Cada vez que esquenta esse pote plástico que tem BPA, ele libera o BPA para o alimento. Ah, mas Fernanda, eu não tenho condição de trocar o pote plástico, não dá, é mais complicado, a minha situação financeira não me permite para eu trocar tudo de vidro. Tudo bem. O que você vai fazer? Sempre a recomendação é nunca esquente o alimento no pote plástico. Se você não tiver prato lá onde você está se alimentando, de preferência compre pelo menos o que não tenha BPA, porque certo que não vai ter BPA ali dentro, que ele seja free BPA. E quando você for esquentar o seu alimento, você esquenta um pouquinho e mexe esse alimento. Esquenta um pouquinho e mexe, porque isso vai evitar que haja um superaquecimento em alguma parte desse alimento e esse superaquecimento libere mais substâncias tóxicas para o alimento, tá? Então é uma alternativa se você não conseguir fazer a troca. O ideal é trocar, eu sempre falo isso, o ideal é trocar. E o problema não é nem só esquentar. Você também tem que, quando você for armazenar lá no freezer, né? Cozinhou o feijãozinho, né? Aquele feijãozinho que a gente gosta de fazer em quantidade para congelar. Ou comprou um alimento e quer fazer o congelamento desse alimento. Então, faça o congelamento em potes de vidro ou, se for congelar em algum pote plástico, que seja específico para congelamento. Existem sim plásticos específicos para congelamento, mas ainda assim eu indicaria sempre o de vidro, tá? Porque mesmo no congelamento, em baixas temperaturas, esses compostos vão ser liberados para o alimento. E a gente, querendo ou não, está se contaminando aí de forma indireta por consumir esse alimento contaminado. Combinado? Então, potes de vidro. Outro
outro utensílio que eu tenho certeza que vocês têm aí na casa de vocês, e eu trouxe uma bem velhinha para mostrar para vocês qual é o problema desse tipo de utensílio, são as frigideiras de Teflon, tá? O que acontece? Essa daqui, coitadinha, tá castigada demais, e eu trouxe de propósito ela para mostrar para vocês. O Teflon por si só, ele não seria o problema. O problema é quando acontece isso daqui que tá acontecendo aqui, ó. Quando ele já está descascado. Cada vez que descasca, libera microplásticos. Então, tem uma pesquisa que mostrou que centímetros de uma ranhura que foi feita ou com uma colher ou com uma espátula já liberou 2 milhões de partículas de microplástico aí no alimento. Então, o problema do Teflon é esse. Se você teve qualquer ranhura nessa panela, qualquer alteração aí na panela, você deveria de botar fora essa frigideira, mas não é o que acontece, né? Muitos de nós ficamos com essa panela aqui vários anos, fritando nosso ovo, grelhando nosso alimento, e aqui está sendo liberado compostos tóxicos cada vez que você prepara o seu alimento. Principalmente se você aquece a mais de 260 graus. Sabe quando você coloca aqui um fiozinho de óleo e deixa ali, ó, tá em alta temperatura, aquele óleo começa a evaporar, você vê aquela fumaça e tal, ali você já está atingindo altíssimas temperaturas, e quanto mais alta essa temperatura, mais compostos tóxicos vão ser liberados para o alimento. Então, em relação ao Teflon, o grande problema, por que eu não recomendo? Arranhou, tem que botar fora, porque aqui você já está liberando compostos tóxicos. Alta temperatura também não é interessante, porque também vai liberar compostos tóxicos no alimento, tá? Então a recomendação é que você compre frigideiras também de cerâmica. Tem várias aqui no mercado que você pode estar utilizando, que também são mais interessantes do que as panelas aí ou os utensílios de Teflon, tá? Essas foram algumas dicas de alguns utensílios que eu separei aqui para vocês. O objetivo desse vídeo é realmente conscientizar e entender que de forma, querendo ou não, indireta, a gente pode estar se contaminando com toxinas ambientais, com metais, e isso causa uma verdadeira bagunça no nosso corpo, e pode ser daí que você esteja com algum tipo de problema de saúde. A longo prazo, isso vai ter muito, muito impacto na sua saúde. Talvez hoje você nem se aperceba de tantos problemas que isso daqui está causando, mas mais pra frente, acumulando essas toxinas no nosso corpo, o Teflon, por exemplo, né, que eu citei aqui para vocês, tem estudos que mostraram que todos temos Teflon no nosso corpo, todos, né, por exposição. Todos os seres humanos têm Teflon dentro do corpo. Então, quer dizer, é algo muito sério que a gente já tem que estar pensando desde hoje. Talvez a dor de cabeça que você tenha, a falta de memória, a queda de cabelo, alguma alteração gastrointestinal, dificuldade de perder peso, isso tudo pode ter relação sim com essas toxinas. Fazer pequenas mudanças aí no dia a dia, aos poucos, né? Você não precisa, como eu falei no início do vídeo, botar toda essa cozinha no lixo, mas aos poucos você fazendo essas alterações, eu tenho certeza que a sua saúde vai melhorar demais. Até o próximo vídeo e cuidem-se!